Muito boa noite a todos que estão aí chegando na nossa live. Eu estou deixando aqui o meu boa noite, porque hoje eu quero abordar um assunto já muito conhecido por todos, mas é um assunto que nos leva a refletir sobre as nossas ações acerca dos problemas que vêm nos afrontando dia a dia. Porque todos os dias nós somos afrontados, é verdade, a nossa fé é confrontada. Às vezes as situações que elas se nos apresentam no dia a dia, nos leva a enfrentar muitos, aliás, não me tornando redundante, mas vários desafios. Agora, cabe a mim, cabe a você, que de fato, de verdade, crê em Deus, não fugirmos dos desafios e não aceitarmos as afrontas, porque todos aqueles que dão ouvido à voz de Deus, todos estes que ouvem a voz de Deus, eles sim se rebelam contra as afrontas do mal, contra os problemas e são bem-sucedidos. Às vezes a nossa força, nós chegamos a falar assim, poxa, eu não tenho força mais para resolver isso. Amém. Você sabe por quê? Porque a sua força vem do Deus vivo. A nossa força, ela vem do Senhor. Ela vem do Deus vivo. Então, quero dizer para você, eu estou mexendo aqui no fundo de oração, porque como é tudo ao vivo, você sabe como é que é, né? Então, nós estamos aqui dando uma olhada, mexendo aqui no nosso som, abaixando o som. Mas eu quero dizer para você, todas as situações, todos os problemas que nós enfrentamos, há um propósito de Deus. Que é isso, pastor? É verdade? Deus não vai colocar problema em você, claro. Mas já que aconteceu o problema, então nosso Deus nos dá condições de vencer o problema, a situação, e o nome dele ser glorificado. Então nós temos que entender isso. Haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa para aquele que ouve a voz de Deus. A Bíblia, ela diz no livro de Deuteronômio, se eu não me engano, 28, olha só para você ver, Deuteronômio, deixa eu só pegar aqui que eu já quero entrar nos assuntos, porque, gente, o que não dá é para nós vivermos crendo em um Deus e tendo as situações, e quando vem a oportunidade de nós manifestarmos a nossa fé e levarmos as pessoas a crerem no nosso Deus, nós nos acovardamos. Não podemos ser assim, porque nós temos um Deus vivo. Você tem um Deus vivo, eu tenho um Deus vivo, eu creio no Deus vivo. Ele diz aqui em Deuteronômio 28, só para a gente entrar no assunto, que é de grande relevância, Deuteronômio 28, ele diz assim, olha só, presta atenção para você ver. Deixa eu só pegar aqui o versículo, estava isso aqui. Olha só, versículo Deuteronômio 28, versículo 1 em diante. Ele diz assim, olha só, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Olha só, você será exaltado por Deus, o Senhor teu Deus te exaltará, né? Te exaltará, e sobre ti todas as nações, e sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Está vendo aí? A bênção de Deus alcança aquele que dá ouvido à voz dele. Gente, há uma promessa, há um propósito de Deus na situação que você está enfrentando. Não fuja dela. Ah, pastor, ele é o desemprego. Não tem problema, não fuja, não corra. Deus é contigo. Ele é contigo para te dar a vitória. Coloca isso em seu coração. Ele é com você para te dar a vitória. Esses dias, algumas pessoas, ou uma pessoa, aliás, criticou a palavra que eu dei, porque que eu falo de problema, de miséria, de doença, mas é claro, mas não é o que tem afetado a humanidade.
não é verdade? Mas por que tem afetado a humanidade? Porque muitos deixaram de dar ouvido à voz de Deus, aos ensinamentos de Deus. É por isso que o mal vem afetando. Por isso que está havendo uma destruição total na vida, no casamento, na vida financeira das pessoas. Está aqui, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos, mas se atentamente. O que é uma coisa atenta? É ficar atento à voz de Deus. Atentamente. Então, Deus ele fala assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Daqui a pouco, eu vou até marcar aqui, daqui a pouco eu vou terminar de ler isso para você. Mas o que eu quero deixar claro para você é o seguinte, seja o problema qual for, pastor, mas este problema é muito grande, é nada, Deus é maior, escreva aí, Deus é maior, isso mesmo, Deus é maior, o seu Deus, o Jesus que deu a vida por mim, por você, é maior do que qualquer situação. Mas para que venhamos ter a recompensa, é necessário nós crermos neste Deus. Ele não quer nada mais, nada menos do que você acredita. Acredita não, eu costumo falar, creia nele. Não importa o que você está passando. Não importa o que você está passando, o que você está enfrentando. Está aqui o seu Rodrigo, está dizendo assim, olá, pastor Lei, meus parabéns, eu acabei de assistir a sua live aqui na minha For You, aqui em Brasília. Parabéns, Deus abençoe o senhor Rodrigo. Então, vamos voltar a esse raciocínio. Então, olha só para você ver, Deus, esse Deus que deu a vida, Jesus que deu a vida por mim, por você, ele quer que nós venhamos perseverar até o fim. A recompensa vem. Eu quero que você, antes de nós darmos continuidade, eu quero que você curta a live aí, vai curtindo a live, que vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Compartilhe para as pessoas, porque essa palavra ela tem que chegar àquela pessoa que está desalentada, que está sofrendo, que está pensando em desistir de tudo, que já pensou assim, poxa, ninguém me ajuda, ninguém estende a mão para mim. Então eu quero que você compartilhe essa live com essa pessoa, você salva e depois você envia para uma pessoa, você vai curtindo também essa live, vai curtindo, vai colocando aí colocando o seu comentário. Aqui tem várias pessoas que passaram, que entraram, que estão por aqui também. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que você faça isso. Eu vou fazer com você. Ela vai ficar parada por alguns segundos, porque eu vou mandar lá no Face para as pessoas. Vou mandar lá para todas as pessoas que nos seguem aqui e lá no nosso Face, mandar lá para as pessoas. Eu quero que você também faça isso. Compartilhe agora, porque nós vamos entrar agora num momento crucial, aonde eu vou mostrar para você uma coisa que, de repente, você assim não atentou para isso. Mas preste atenção para você ver. Eu estou só enviando aqui essa live, mandando aqui para as pessoas, para uns amigos aqui no Face. Estou colocando aqui também agora no Insta, você... Voltamos agora, vamos lá. Eu quero que você participe com a gente. Eu quero que você dê a sua opinião, mas eu quero chamar a sua atenção para essa situação agora. Não fuja do problema. O problema, ele existe. Existe? Claro que existe. Eu não estou falando que não há problema. Claro que existe o problema. A situação, ela existe sim. Mas uma coisa que eu quero que fique bem claro para você. Mas existe também um Deus maior do que qualquer situação. Maior do que qualquer situação. Eu estou aqui com
com a Bíblia aberta no livro de deixa eu ver aqui, 1 Samuel, deixa eu ver aqui. E eu quero que você veja comigo. Aqui 1 Samuel, e fala de um jovem rapaz, olha só, de uma criança, praticamente um pré-adolescente, né? Mas um pré-adolescente cheio de fé. Um pré-adolescente que eu falo cheio de fé. A Bíblia diz que o povo de Israel escolheram um rei para poder governar sobre eles. Esse rei chamava-se Saul. Em determinado tempo, em uma batalha, foi armado um confronto, mas muito grande. O exército de Israel contra os filisteus. Era uma batalha e seria como foi proposta uma batalha decisiva. Sabe aquela batalha do tudo ou nada? Tudo ou nada. E às vezes nós nos encontramos assim também. Às vezes é assim. Nós temos que partir para uma decisão. Mas sabendo que se nós crermos, se nós dermos ouvido à voz desse Deus, a vitória é certa. É tão certo como Deus está vivo. Mas no meio dessa batalha, exército contra exército, tudo bem. Era uma boa, exército contra exército. Seria uma boa. Mas surgiu um empecilho maior no meio dessa batalha, que praticamente derrotava o povo de Israel. Praticamente derrotava o povo de Israel. E nós vemos o seguinte, que nos dias de hoje existem problemas que parecem também que vai nos derrotar. Parece um empecilho, parece algo muito grande. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando vem um grande problema, é a oportunidade de uma grande vitória. Mas eu volto lá no começo, mas se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, escute atentamente o que eu estou dizendo para você. Então, nessa história, conta-se que o povo de Israel, o exército de Israel, estava diante do exército dos filisteus e surgiu um homem de grande estatura que você conhece, chamado Golias, o qual amedrontou a todo o exército de Israel e fez o coração do rei desfalecer, porque não havia aos olhos humanos como eles vencerem aquele gigante. Aquele gigante tornou uma pedra, uma pedra de tropeço para o povo de Israel, para toda a nação, aliás, e para o exército, porque ninguém ousava enfrentar aquele homem. Agora, vamos trazer para o dia de hoje. Sabe lá na sua empresa, aquele problema que ninguém consegue resolver? Começou a entender aí a importância? Existe um problema lá na sua empresa que ninguém consegue resolver. Um departamento que não consegue fluir, que não consegue ir adiante. Um projeto que está parado, que ninguém consegue avançar com esse projeto. Se eu sou você, e na sua condição, se é da sua condição profissional, assumir esse projeto. Assuma esse projeto. Eu sei que Deus colocou essa palavra para alguém que está nos ouvindo. Eu não sei para quem, mas está. Que ele não falaria. Vão, assuma esse projeto. Não tenha medo. Faça diferente dos outros. Os outros que estavam lá na batalha, o exército de Israel, estavam com medo do Golias. E, de repente, a situação de uma empresa, no trabalho, sei lá, na família, de repente você fica amedrontado. Mas eu digo para você, não tenha medo. Porque a partir do momento que você crê em Deus e você parte para cima dessa situação, eu tenho certeza no meu coração que a vitória é certa. E o problema
passa a ser solução para a sua vida, para a vida dos seus familiares, para a vida daqueles que circundam você. Porque você vai ver aqui que Davi, esse jovem, quando chegou a Arraial, junto com o povo de Israel, estavam ali o exército, Davi, ele se prontificou a lutar contra este problema, contra esse gigante, contra este homem. Mas Davi, ele não foi de graça. As pessoas pensam, mas Davi foi lá de graça, arriscou a vida, de graça não. Olha só para você ver. Quando o gigante já estava há muito tempo ali afrontando o povo, olha só o que aconteceu. Olha só, 1 Reis 17, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele. E temiam grandemente. Olha só, é que eu falei. A doença, o problema, não corra dele, não fuja, encare. Encare o problema, encare a situação. Bata de frente com ele, crendo que Deus é com você. Porque é assim que tem sido também. Pastor, o senhor vive no mar de rosa? Não, eu vivo em paz com Deus. E quem vive em paz com Deus não foge diante da situação. Eu não tenho costume de fugir, eu tenho costume de enfrentar, de encarar. Por isso que eu falo para você, encare. Vai de frente, bate de frente. Mas sim, através da palavra de Deus. Lembra sempre da pesca maravilhosa. Pedro não havia pescado nada durante a noite toda. Quando Jesus mandou ele lançar a rede, ele falou, Senhor, nós não pescamos nada a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E quando ele lançou, as redes voltaram com a grande quantidade de peixe. E assim, quando nós damos ouvido à voz de Deus, quando nós colocamos em prática aquilo que Deus nos ensina, nos mostra, segundo a palavra dele, meu Deus, eu creio que não tem como dar errado. A bênção, ela vem, ela alcança aquele que crê. Eu creio, eu tenho certeza que tem alguém que está precisando ouvir isso aí. Então lança as suas redes, vai com força para cima. Pastor Lei, nada deu certo até hoje, não importa. Pedro não havia pego nada. Mas ele falou, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. E assim ele fez. Então, ele fala aqui, voltando à linha do raciocínio, ele fala aqui que aqueles homens estavam amedrontados, porque o gigante Golias havia afrontado há muito tempo. Chegou a hora, meu amigo, olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você, chegou a hora, falar para você, de você dar um basta nisso aí, nessa situação. Escreva aí, eu creio que hoje eu vou dar um basta nessa situação. Eu creio que a partir de hoje eu vou lutar com todas as forças contra essa situação. Contra essa situação. Ele vai dizendo aqui, olha só, ele dizia uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas. Aí vai chegando aí, olha só, a recompensa. Tá bom, tem um propósito. Quem vencer aquele homem, o rei vai dar grandes riquezas. Pastor, mas riqueza não é pecado? Se você não quiser, eu vou passar um Pix, o número do meu Pix, você passa para mim. Porque dinheiro não é bom nem ruim, dinheiro é necessário. E tendo muito, melhor ainda, porque você vai poder ajudar muitas pessoas se você tem o seu coração voltado para isso. Todas as vezes que o seu coração o seu projeto está ligado com o projeto de Deus, é impossível dar errado. Aqui havia uma promessa do rei, olha só. O rei prometeu dar riquezas, diz aqui, olha só. A quem matar o rei, o rei o acumulará de grande riqueza e lhe dará por mulher a filha, e a casa do seu pai isentará de impostos. Quem vencesse aquele problema, aquele gigante, então seria acumulado de riquezas, seriam abençoados com casar com a filha do rei,
Olha só, essa é o que o homem daria. Essa é o que foi a recompensa do homem. Como lado de riqueza, casar com a filha do rei e ainda abençoar a família. A família ficaria isenta de imposto. Então, quer dizer, a ação de Davi ou daquela pessoa iria alcançar vários setores da vida, mas essa bênção era do homem. Mas daqui a pouco eu te revelo um segredo. Aí diz assim, olha só. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu a mesma palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Então, olha só para você ver. Então havia um propósito de Davi. Quando ele ouviu a promessa que o rei faria, ele se propôs a lutar por Israel, pelo propósito do povo, pela sua família e sim também pela bênção para ele. A bênção acabaria o alcançando porque era a promessa do rei. Mas só que é o seguinte, Davi vencendo aquele gigante, ele não estava só provando da bênção do homem, não. Ele estaria começando um processo rumo a ser o rei de Israel e ter o nome até hoje cravado na palavra de Deus como homem segundo o coração de Deus. O que Deus tinha para Davi era bem maior do que Saul havia prometido. Bem maior. A recompensa de Saul era pouca em vista daquilo que Deus estava planejando para Davi. E em cima, gente, em cima do que eu estou falando aqui, o que eu estou falando aqui é tão pouco em cima daquilo que Deus tem para você. Mas é necessário, é preciso você se levantar para agir a sua fé, a sua crença nesse Deus. As bênçãos vão te alcançar. As bênçãos vão alcançar você, vida financeira, sentimental, conjugal, cura, libertação. E o que Deus tem reservado que é de maior, que é a sua salvação, a vida eterna com Ele. Deus coroou Davi. Deus ungiu Davi, mas ele ainda não era conhecido. Ele não era conhecido ainda. Ele era conhecido, sabe como o quê? Como aquele jovenzinho que estava lá por detrás das malhadas, as ovelhas malhadas que não tinham valor nenhum, valor comercial, porque eram malhadas. Ele estava ali. Mas por Davi se levantar contra aquele gigante, você conhece a história, e vencer aquele gigante, as bênçãos alcançou Davi, a palavra de Deus se cumpriu. Davi mais tarde veio a ser o rei de Israel. É aquilo que eu falo para você. Os primeiros olhos que Davi teve foi na promessa que o rei fez. Que era uma coisa natural, era uma recompensa natural. Então nós não podemos também ficar só presos às coisas naturais. Você entendeu? Você tem que crer naquilo que Deus tem para você, que é bem maior do que pensamos, que imaginamos. O que Saul prometeu aqui era tão pouco em vista do que Deus tinha para Davi. E se cumpriu. A bênção alcançou Davi. Porque lá no princípio, quando Samuel ungiu, a bênção de Deus veio sobre ele, mas ele teria que enfrentar o gigante, os problemas, as situações, as perseguições. Ele teria que fazer tudo isso para que se cumprisse aquilo que Deus havia prometido. A família de Davi foi isenta de imposto por ele ter derrotado o gigante. Davi se casou com a filha do rei, e sim foi acumulado de grande bênção, porque era a promessa do rei. Mas ainda que o rei não cumprisse aquilo que foi prometido, mas pela perseverança de Davi, por ele enfrentar o gigante, por ele não correr, por ele livrar Israel daquela vergonha, a recompensa de Deus não falharia. Eu quero dizer para você o seguinte,
Ainda que um dia prometeram algo para você e não cumpriram. Prometeram uma promoção para você e não cumpriu. Ainda que você foi desenganado por tudo e por todos, não se dão valor no seu trabalho. Eu digo para você o seguinte, assim como Davi, Deus fez com Davi, Ele dará a vitória a você sobre este problema, sobre essa situação, e você vai ganhar renome. É verdade. Eu costumo falar que quando nós fazemos para Deus, quando nós fazemos para o homem, atrás da recompensa, só da recompensa do homem, Deus, Ele não vê o nosso trabalho. Mas quando eu estou fito, fazendo as coisas segundo a palavra de Deus, como diz Pedro, então até aquilo que o homem não vê na nossa vida profissional, Ele vai trazer à tona. Ele vai trazer à tona a sua promoção, você vai ver. A sua vitória, Ele vai trazer à tona. Ele vai fazer no seu trabalho você aparecer. Lá no seu você, que é da área jurídica, você que é da área jurídica, Deus vai dar vitórias a você naquele grande processo. E você vai lembrar dessa palavra que foi dita agora. É para você. Não fuja. A causa parece perdida. Encara. Reformula tudo de novo. Vai para cima. Porque a vitória é certa. Aquele que crê de fato e verdade em Deus. Isso eu estou falando e não estou especificando quem é nem o que é. Estou falando que o Espírito Santo está colocando no meu coração, porque eu tenho certeza que tem alguém aí que está enfrentando isso. Você que é da área jurídica está enfrentando isso e pensou até em desistir da causa, mas Deus está dizendo, esse gigante não é nada para mim. Este problema, essa causa, não é nada. Não tenha receio. Deus é contigo. Deus, Ele é contigo, Ele é com você. Então, Deus te dará a recompensa. Eu tenho certeza disso. Virá a recompensa para você. Mas continua crendo. Davi, ele levou uma palavra de alento, de fôlego para as pessoas. Os irmãos de Davi, quando ouviu aqui no versículo 28, eu não vou ler, mas você lê, quando ouviram que Davi estava ali, tentaram parar Davi, segurar Davi, impedir Davi de vencer Golias. Sabe por quê? Porque eles estavam acovardados. Eles não viam força em Davi para poder vencer aquele gigante. As pessoas, muitas das vezes, não veem em você capacidade, mas Deus vai mostrar, através da grande vitória que você tem, que Ele dará a você. Deus vai mostrar, Deus vai fazer você aparecer, ainda que tentem esconder você, mas Deus vai trazer à tona. Escuta o que eu estou te falando. Escuta, guarda o que eu estou te falando. Deus te dará essa vitória. Ele dará a você essa vitória. Os irmãos de Davi tentaram parar Davi. Tentaram parar Davi, mas Davi não desistiu. Aqui no versículo 28 diz assim, olha só. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. Tá vendo? O próprio irmão dele ficou com raiva de Davi, porque Davi resolveu enfrentar o gigante Golias. Quando nós encaramos situações, nós causamos revolta naqueles que são medrosos, que são tímidos, que não têm coragem de encarar a vida, a situação. Você nem precisa ir contra eles, eles têm revolta contra você, contra a gente, porque não tem capacidade de fazer o que você faz. Então se prepara, porque você vai resolver grandes problemas, mas grandes adversários também vão se levantar. E todos vão cair por terra. É claro, gente. Todos vão cair por terra. É isso aí. Todos serão envergonhados. Os seus inimigos serão envergonhados. O irmão de Davi tentou parar ele. Tentou falar com ele. Olha só.
diz assim, foi 28, diz assim, ó, ele diz, por que deixaste aqui, aliás, por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Mas Deus não havia chamado Davi para o pouco. Não eram aquelas ovelhas malhadas que Deus queria que Davi tomasse conta, e sim do grande exército, do grande povo, da grande nação de Israel, que estava sofrendo porque tinha um rei que era um rei desobediente, que não dava ouvido à voz de Deus, que era o rei Saul. Deus não tinha aquelas ovelhas para Davi. Deus tinha um povo para Davi liderar, uma nação para Davi reinar, liderar. Uma nação para Davi governar sobre ela, reinar sobre ela. Mas para que Davi chegasse aonde Deus queria que ele chegasse, ele teria que vencer o gigante. Ele teria que vencer aquela situação. Ele teria que ganhar renome. Por isso que eu falei para você, que é um profissional, eu falei para você, não fuja das questões difíceis no seu trabalho. Encare todas elas. Aquelas situações que ninguém resolve, encare, porque você vai ganhar renome. Eu tenho certeza disso. Você vai ganhar renome. As pessoas terão que olhar para você. Eu vou falar uma coisa aqui, não é arrogância não. Terão que respeitar você. Porque Deus trará à tona a sua vitória. Deus vai mostrar para todos. Então, o irmão de Davi tentou parar. Ele diz assim, bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu-lhe Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como Dante. Então, o irmão de Davi falando com ele, tentando intimidar ele, tentando parar ele, ele não deu ouvido. Ele desviou do irmão e foi para outra pessoa. Existem pessoas que nós temos que desviar delas. É verdade. Ah, pastor, mas é muito, muito amigo meu, não importa. A Bíblia diz, guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre a tua cabeça. Então, existem pessoas que a gente tem que desviar, como ele fez aqui. Davi, o irmão estava ali, ali tentando intimidar, falando, poxa, você é mau, você é perverso. Davi falou, poxa, o que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. E desviou-se da conversa daquele irmão que estava tentando parar o propósito que Deus tinha para Davi. E assim também é com você. Existem pessoas que vão tentar te parar, mas desvie-se dela. Existem pessoas que nós temos que fazer como dizia o nosso pai, ouvido de mercador. Não dê ouvido, vá adiante. Vá adiante. Deus é contigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você quer fazer o que é certo, está fazendo o que é certo, e se o seu propósito está alinhado com a vontade de Deus, com os projetos de Deus, não tema. Davi não tinha nenhuma presunção nem nada. Davi, ele só queria fazer aquilo que o Espírito de Deus, não o Espírito Santo, o Espírito de Deus já tinha colocado nele, no coração dele. E ele mostrando para eles que para isso ele foi ungido. Ele foi ungido para tirar o povo do medo. Ele foi ungido para tirar o povo da miséria. Ele foi ungido para isso, para dar vitória ao povo de Israel. Ele foi ungido para isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Esteja você onde estiver. Deus está preparando você para também conduzir grandes projetos. Eu creio nisso. Para conduzir grandes projetos. Ah, pastor Lei, mas eu trabalho no semáforo vendendo bombom, vendendo, não importa. Não importa. É como eu falava com a minha esposa esses dias, ela estava me falando, mostrando a palavra, que dizia assim, dos humildes começos. Não fuja
dos humildes começos. Você quer ver uma coisa? Davi estava lá de trás das malhadas. Você está vendo o que o irmão dele falou assim? Pequeno rebanho. Ele estava atrás de um pequeno rebanho. Ele não desprezou os humildes começos. Foi um pequeno rebanho que foi dado para ele. Ele foi para cima. Ele defendeu quando veio o urso, quando veio o leão. Ele defendeu com todas as forças. Ele estava assim, o irmão dele chegou a falar que, poxa, você é maldoso. Por que você não ficou lá tomando banho daquele pequeno rebanho, tomando conta daquele pequeno rebanho? Mas Davi, o que ele fez? Davi, ele fez frutificar, arriscou a própria vida por causa daquele pequeno rebanho. Não fuja dos humildes começos. Você pode ser, sim, um autônomo, vendendo lá na rua, vendendo no semáforo, não importa. Valorize, dê o seu melhor, faça o seu melhor e Deus vai ser contigo, mas sempre crendo em Deus. Não buscando a recompensa do homem, sempre crendo em Deus. Você pode ser um profissional aí liberal. Não se esqueça dos humildes começos. Comece pequeno sim, crendo em Deus e Deus te dará a vitória. Davi começou tomando conta de um pequeno rebanho e depois passou a tomar conta de uma nação inteira. Um valente, um homem de guerra, um rei valoroso. Tornou-se segundo o coração de Deus. E é isso que Deus quer fazer com você. Você da área política, você da área empresarial, talvez você é um microempresário. Levanta a cabeça. Davi era um profissional liberal tomando conta de poucas ovelhas e veio a ser o grande rei de Israel. E é isso que o nosso Deus vai fazer com você. Vai fazer você grande. É isso que ele vai fazer. Então, gente, tem muita coisa nessa parte dessa leitura que serve para mim e serve para você. Você pode começar pequeno, mas você vai terminar como terminou Davi. Grande. Ele venceu o gigante. Vença os teus gigantes. Talvez o seu maior gigante seja as suas dúvidas. Não tenha dúvida que Deus é com você. Não tenha dúvida que você não está só nessa jornada, nessa batalha. Lembra novamente. De repente você é um missionário, uma missionária. De repente Deus colocou nas suas mãos um trabalho aos olhos humanos, tão pequeno aos olhos humanos. Uma pequena comunidade para você tomar conta. Seja fiel no pouco. Deus vai te colocar no muito. Eu tenho certeza disso. Talvez você faça, assim como eu estou aqui agora na live. Você vê que não tem muitas pessoas, mas eu estou sendo fiel naquilo que Deus passa para mim. Se ficar aqui uma pessoa comigo, uma pessoa, eu vou falar da palavra. Eu vou falar para ela levantar a cabeça. Eu vou falar para ela não desistir. Eu vou falar para ela ir adiante. Eu vou passar uma palavra de vida para ela, como eu estou passando para você que está aí agora. Exatamente. E é isto que você tem que agregar dentro de você. Então, Davi, ele começou como um pastor de pequenas, poucas ovelhas, malhadas, que as ovelhas malhadas não tinham valor comercial naquela época, e sim as ovelhas que tinha a lã pura, limpa, era muito mais cara. E o pai dele colocou ele para tomar conta de ovelhas malhadas. Mas ele foi fiel ali. Pequenos começos. De repente você começou a ir na empresa como uma pessoa que é um ajudante na limpeza. Digno, sim, o trabalho. Tá bom, seja fiel aí que Deus vai levantar você. Há alguns anos atrás, eu e minha esposa, nós tivemos em um resort muito, eu não vou citar nome, mas é muito conhecido em Minas Gerais. Eu sou aqui de Brasília, mas como eu morei em 16 capitais, trabalhei em 20 estados, eu estou sempre lembrando alguma coisa, algum estado que eu passei. No caminho ali, indo para o Espírito Santo, um resort ali muito conhecido, agora veio aqui para Brasília também.
de renome esse resort. E uma coisa que eu achei interessante, a gerente de lá tinha muito tempo, não era assim tão, não era muito jovem, também não tinha uma idade muito expressiva. Mas a gerente total de lá, ela era, sabe o que ela era? Era da área da limpeza. Começou com a família e na limpeza. E passou a ser gerente total de um grande, se eu não me engano, o Tauá. Eu já falei o nome, Tauá. E a pessoa que nos contou essa história falou, a gerente daqui começou na limpeza. Olha só para você ver. Mas por que ela cresceu? Porque foi fiel lá onde ela estava. Seja fiel aí, no seu trabalho, naquilo que você faz. De repente, você é da área musical. Cante sim, se entregue. De repente, você é na área artística, você é intérprete, ou você é uma pessoa, como eu falei, da área política, é motorista, da área da saúde, da área militar, não importa. De repente, você é da gastronomia. Dê o seu melhor aí. Ah, pastor, mas ninguém está vendo. O meu chefe, ele não valoriza. Mas Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Nós vamos, hoje, segunda-feira, nós estamos abordando esse assunto. Terça-feira, amanhã, no mesmo horário, nós vamos voltar com essa palavra. Nunca se esqueça disso. Davi é um pastor de pequenas ovelhas, como diz o irmão dele aqui. Mas ele foi fiel aqui no pouco. E Deus tinha um propósito e colocou ele como rei de Israel. Mas ele teve que superar a situação, ele teve que vencer o problema. Ele não fugiu, ele não correu. Eu tenho certeza que você está entendendo o que nós estamos falando. Não fuja, não corra. Nós vamos fazer agora, eu vou ler o Salmo 121. Deixa marcado, amanhã nós vamos comentar mais sobre isso, tá bom? Amanhã, às 21h10, nós vamos dar continuidade nesse assunto. E vamos ler agora o Salmo 121, que é o nosso propósito. Todas as noites, de segunda a sexta-feira, nós lemos o Salmo 121, realizamos a oração e encerramos a nossa live. Não se esqueça agora, antes da oração, de curtir a live. Envia para as pessoas que você conhece. Vamos curtir a live, vamos fazer chegar o maior número de pessoas possíveis. Eu peço o seu auxílio, a sua ajuda, porque na hora a palavra é muito boa, sim, mas na hora da oração eu quero que você também envie para as pessoas, porque a oração também dá fôlego às pessoas. Jesus diz o dever de orar sem cessar. Vamos orar então, mas envia para as pessoas, compartilhe. Compartilhe aí, curte a live. Curte a live, porque eu tenho certeza que muitas coisas o Espírito Santo vai falar com você. Então, você que está com a gente aí na live, eu vou ler o Salmo 121 e depois vamos partir para a oração. Eu quero orar por todos. Às vezes, algumas pessoas elas vão chegando na live, elas não entendem. Mas muitas entendem da palavra de Deus. Mas não entendem a palavra de Deus. Mas vai curtindo, vai acompanhando, vai nos acompanhando. Porque você vai entender, como hoje foi dito sobre Davi. Você vai entender que você não deve fugir dos problemas, da situação. Você deve encarar, porque Deus é contigo. E Ele jamais vai desamparar você. Vamos ao Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua.
O Senhor te guardará de toda a maldade e guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Hoje o Senhor mostrou, Senhor, que nós não podemos fugir da situação. Muitos problemas surgirão no decorrer da vida, meu Pai. Mas se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor está conosco. Eu olho para trás, para o passado, e vejo quantos livramentos o Senhor nos deu. Quantos livramentos, quantas coisas que parecia ser o fim. Mas no finalzinho de tudo, veio a mão do Senhor. E colocou-me aonde o Senhor queria e quer que eu esteja, que eu estivesse. E assim, meu Deus, é esta pessoa. A mão do Senhor vai alcançar esta pessoa. Porque essa palavra alcançou esta pessoa. A oportunidade vai chegar. Mas a oportunidade ela não vai chegar como se fosse um mar de rosa. Não, haverá confrontos, haverá lutas. Sim, foi assim que o Senhor fez com o povo quando tirou-os do Egito. Passou pelo deserto, passaram pelo deserto. Chegando à terra prometida, ainda tiveram que lutar. Mas foram bem-sucedidos. Foram bem-sucedidos. Caleb, aos 85 anos, ainda encontrava força para lutar e se apossar da terra que Moisés havia prometido a ele. Ó Deus, se falta força nessa pessoa, fortalece ela. A luta é grande, mas o Senhor é maior. O deserto é grande, mas o Senhor é maior. O Senhor é a sombra no deserto, para que o sol não nos moleste. O Senhor protege para que nós não venhamos ser queimados pelo sol do deserto ou pelos problemas, pelas situações. À noite, o Senhor nos protege, meu Deus, para que as víboras, os animais do deserto, as aves de rapina não nos ataquem. O Senhor é a nossa proteção, meu Pai. O Senhor é a proteção dessa pessoa, dessa mãe desesperada, desse pai, desse empresário, dessa atriz, desse ator, desse cantor, desse, meu Pai, vendedor ambulante, dessa pessoa que está lá no semáforo, trabalha no semáforo, ali vendendo seus produtos. O Senhor, meu Pai, é aquele que está desempregado. O Senhor é a sombra, o Senhor é a proteção. Então, Deus, eu peço ao Senhor que se cumpra a Tua palavra. Como o Senhor disse lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu ao sair, bendito serás tu ao entrar. Que se cumpra essa palavra na vida dessa pessoa, que ela seja bendita amanhã ao sair de casa, que ela seja bendita amanhã ao voltar para o lar, que ela seja bendita ao chegar no trabalho, que ela seja bendita no trânsito, que ela seja bendita, meu Pai, aonde quer que ela vá, porque o Senhor falou, bendito serás ao sair e bendito serás ao entrar. O abençoado seja, aleluia, meu Pai. Glorificado, exaltado seja o teu santo nome, porque tu és Deus. Só o Senhor dá vitória, meu Pai, ao povo. Nós somos homens, eu sou um homem, meu Pai. Tão falho quanto tantos quantos estão aqui conosco. Tão falho. Mas uma coisa é, meu Pai. Uma coisa o Senhor pode ver dentro do meu coração, a convicção, a certeza que os gigantes vão se levantar, mas será cortada a cabeça de todos eles. Porque o Senhor está comigo. Lembra, meu Deus, que o Senhor diz na tua palavra, agindo eu, quem o impedirá? O Senhor agiu em favor de Davi. Quem impediu Davi, meu Pai? O Golias não impediu Davi. Nada nem ninguém parou Davi. E nada nem ninguém vai parar essa pessoa que crê. Escreve aí, diga, ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar porque eu creio. Escreve aí, eu não tenho medo desse gigante, desse problema, porque Deus está comigo. Escreve aí, diga, ninguém vai me parar. Eu vou partir para cima da situação. Eu vou partir para cima na fé, na confiança,
na crença nesse Deus vivo. Ó Deus, que alcance essa pessoa a cura de todos os males, a libertação da dependência química, do desemprego. Meu Deus, essa pessoa que dentro dela, meu Senhor, dentro dela tem uma lacuna, um buraco. Ela é bem financeiramente, mas dentro dela, meu Pai, há um deserto. Então, Deus, preencha esse vazio, essa lacuna, dá força, dá coragem. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu creio, Senhor, e tomo posse dessa bênção, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Então está aí, gente. Acredita, Deus é contigo. Sorria. Durma em paz hoje. Vai dormir em paz, Deus é contigo. Se você está sendo injustiçado, continua crendo em Deus. Deus é contigo. Eu tenho essa certeza. Amanhã, às 21h10, de segunda a sexta-feira, estaremos nessa live. Eu mando o aviso para vocês, tá bom, gente? Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Eu tenho a certeza, no meu coração, que você não entrou na live por acaso. Tá bom, pessoal? Não se esqueça, nós temos um livro de autoajuda chamado Por Trás da Foto. Ele leva você a conhecer o que está por trás de uma situação, de uma foto. Ele leva você a refletir lá no passado, quando você apresentou essa foto, você colocou, você tirou, e você manifestou uma coisa que não era real. É uma viagem no passado. Ali nesse livro, Por Trás das Fotos, de Irley de Souza, está no Hotmart. Você escreve lá, Por Trás da Foto, Irley, IRLEY, de Souza, @Irley de Souza. Está lá o livro Por Trás da Foto, você vai baixar, você vai ler. Este livro tem histórias contemporâneas, tem oração, tem um diário reflexivo para você colar suas fotos. É uma viagem. E mais ainda, para você ler e você ensinar as pessoas, você ser boca de Deus, que é um livro de instrução. É muito bacana, gente. Não é porque eu sou o autor, não, mas é muito bacana. Eu li como leitor, como público, e eu aprovei. Eu quero que você aprove. Tá bom, pessoal? Fique com Deus. Compartilhe a nossa live. Que Deus abençoe. Espero você amanhã. Amanhã, às 21h10 da noite. Fique com Deus, todos vocês.